Fala, concurseira, concurseiro! E aí, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo aí, rumo à nossa aprovação? Vamos lá? Então, o estudo agora, ó, é da análise combinatória, que é um tema aí muito polêmico, né? Vamos dizer assim, um tema onde os concurseiros aí acabam não gostando muito. A análise combinatória pode aparecer no edital também como contagem, tá ok? Então, contagem ou análise combinatória é o que nós vamos trabalhar nesse bloco aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, o que é análise combinatória ou o que é contagem? É a parte da matemática que estuda os métodos de contagem. Então, quando eu estou querendo contar alguma coisa, por isso, quais são as palavras-chave que você vai identificar que está trabalhando com questão de contagem ou questão de análise combinatória? Ele pergunta de quantas maneiras, quantas possibilidades, não estou falando probabilidade, probabilidade é outra coisa, quantas maneiras, quantas possibilidades, de quantos modos eu posso formar uma senha com 4 algarismos, por exemplo. De quantas maneiras eu posso me vestir se no meu guarda-roupa tem 3 calças, 4 camisas e 5 tênis, por exemplo. Então, sempre que eu quero contar número de maneiras, número de possibilidades, eu estou trabalhando com a análise combinatória. Beleza? Beleza. Qual é o primeiro tópico que a gente estuda dentro da análise combinatória? É o chamado PFC. O que é PFC, Felipe? É o princípio fundamental da contagem, tá ok? Esse princípio diz o seguinte: se um determinado acontecimento ocorre em N etapas, então eu tenho que ver a quantidade de etapas. Já vou te mostrar como é que você acha isso. E se a primeira ocorre de P1 maneiras, a segunda P2, a terceira P3 e assim por diante, para você achar o total de possibilidades, basta você multiplicar. Por isso, em muitos editais, princípio fundamental da contagem é chamado também como princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo. Tá bom? Então, se o seu edital vir princípio multiplicativo, ele está falando do PFC. O que você vai fazer? Você vai separar o problema em etapas, vai ver quantas maneiras eu tenho para a primeira etapa, quantas maneiras eu tenho para a segunda, para a terceira, para a quarta, até chegar na última etapa. E no final você vai multiplicar essas quantidades de possibilidades. Vamos ver na prática como é que a gente faz isso? Olha só. Uma fechadura de segredo possui 4 contadores. Então, se eu tenho 4 contadores, eu vou ter 4 etapas. E o que a gente faz aqui na análise combinatória? A gente representa cada etapa por um tracinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, um tracinho para cada etapa. São 4 contadores, 4 tracinhos, que podem assumir valores de 0 a 9 cada um. Beleza. De tal sorte que, ao girar os contadores, esses números podem ser combinados para formar o segredo e abrir a fechadura. De quantos modos esses números podem ser combinados para se tentar encontrar o segredo? Dica que eu vou te dar. Em regra, quando eu quero escolher um algarismo, quantos algarismos nós temos dentro da matemática? Algarismos de 0 a 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho 10 possibilidades. Essa é a regra geral. Quero escolher um algarismo, 10 possibilidades. A não ser que ele trabalhe com restrições. Por exemplo, eu quero escolher um algarismo par. Eu quero escolher um algarismo ímpar. Aí vai ser outra coisa. Agora, escolher um algarismo, a regra geral são 10 possibilidades. E escolher uma letra do A ao Z, nós temos 26 possibilidades. Então, para escolher uma letra, eu tenho 26 possibilidades. São 26 letras no alfabeto. Nessa questão aqui, para escolher o primeiro contador, eu posso escolher do 0 ao 9. Então, eu tenho 10 possibilidades. Do 0 ao 9. Eu posso escolher qualquer um.
vamos supor que eu escolha o 7, por exemplo. Tá ok? Na próxima etapa, se a questão dissesse, olha, os números dos contadores têm que ser diferente, tem que ser distinto. Então, se você escolheu o 7 para a primeira etapa, na próxima etapa eu teria 9 possibilidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 7 eu não posso, porque ele já teria sido escolhido. 8, 9, 10. Então, eu teria 9 possibilidades. Tudo bem? Mas a questão não mencionou se o contador ele tem que ser distinto. Então, se ele não mencionou, é porque a gente pode repetir. Então, para cá eu vou ter 10 possibilidades. Para cá eu vou ter 10. E para cá eu vou ter 10 também. O que eu faço? Eu multiplico. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000. Nosso gabarito é a letra A. Percebeu? Separa em etapas. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira etapa? Para a segunda? Para a terceira? Se ele fala que os algarismos têm que ser distintos, aí eu vou diminuindo um a cada escolha. Então seria 10, 9, 8, 7, porque o algarismo que eu vou escolher tem que ser diferente do que eu já escolhi. Então, se eu já escolhi 1, vão sobrar 9 para a próxima etapa. Aí eu vou escolher mais 1, vão sobrar 8 para a próxima etapa, e assim por diante. Mas essa questão em especial, ela não mencionou que tem que ser distinto. Então, a gente considera a regra geral. E a regra geral diz que para escolher um algarismo, eu tenho 10 possibilidades. Belezinha? Beleza. Vamos para 2. Considerando que as matrículas funcionais dos servidores de um tribunal sejam formadas por 5 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos. E que o primeiro algarismo tem que ser um 1 ou 2. Esse primeiro tem que ser um 1 ou 2. Qual a quantidade máxima, ou seja, de quantas maneiras eu posso formar, né, essas matrículas funcionais aí? Então, vamos lá. Ele só colocou restrição para a primeira etapa. Ele disse, olha, tem que começar com 1 ou com 2. Então, nessa primeira etapa, quantas possibilidades eu tenho? 2. O 1 ou 2. Então, aqui são 2 possibilidades. Cuidado, eu não estou dizendo que a primeira etapa, ali está o 2. Não, eu estou dizendo que ali tem 2 possibilidades. Se ele fala, a primeira etapa tem que ser o 7 ou o 8, eu teria 2 possibilidades também. O 7 ou o 8, 2 possibilidades, tá ok? Então, esse 2 aqui não tem nada a ver com esse 2. Esse 2 de baixo é a quantidade de possibilidades. Beleza. O restante, ele não mencionou. Se tem que ser distinto, tem que ser par, tem que ser... Não mencionou. Então, segue a regra geral. Qual é a regra geral? 10, 10, 10 e 10. Eu vou multiplicar. Se você multiplicar, isso dá 20.000. Só que as alternativas não têm 20.000. Elas estão escritas de outra maneira. Como é que a alternativa está escrita? 2 vezes. Quantos 10 eu estou vendo aqui? Eu estou vendo 4 10. Então, é 10 elevado a 4. Gabarito, letra C. Beleza? Beleza. Vamos para 3. Maria mora longe do seu trabalho e precisa tomar 3 ônibus para chegar até ele. Ela dispõe de 3 linhas que levam do bairro A, onde ela mora, até o B. Então, ela tem 3 possibilidades. São 3 linhas que levam do A para o B. Em seguida, há 5 opções de linhas que levam do B ao C. Do B ao C, ela tem 5 possibilidades. Tá? Finalmente, 2 linhas de ônibus que pode levar do C até o D. 2 linhas. E o D é onde ela trabalha. Beleza. Dessa forma, o número máximo de maneiras que Maria pode escolher para sair de casa e chegar ao trabalho é... Eu já tenho a quantidade de possibilidades de cada etapa. O que o princípio fundamental da contagem diz? Que você deve multiplicar. Por isso, o princípio multiplicativo.
você vai multiplicar 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, eu tenho 30. Felipe, é só isso? É só isso. Tá bom? Vamos para a próxima. Questãozinha número 4. Uma determinada quantidade de relatórios é identificada por uma sequência de 2 algarismos seguida de 2 letras, convencionando-se que os algarismos que podem ser utilizados são 2, 3 e 4. Então, parou. Ele disse 2 letras, vou colocar em vermelho. Não, ele disse 2 algarismos, né? Que eu vou colocar em vermelho, e 2 letras que eu vou colocar em preto. 2 letras eu vou colocar em preto. Tá. Os algarismos que ele vai utilizar, ele não está querendo seguir a regra geral de 10 algarismos. Ele está querendo trabalhar só com 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, eu tenho 3 possibilidades. Beleza? Porque o 2 é uma possibilidade, o 3 é outra, o 4 é outra. 3 possibilidades. Beleza. As letras que podem ser utilizadas, então ele não vai trabalhar com as 26 letras do alfabeto. Ele vai trabalhar com A, M, P, Q. Eu tenho 4 possibilidades. Aí ele diz, cada algarismo e cada letra só pode ser utilizada uma única vez. Ou seja, não pode repetir. Então vamos. Para colocar o primeiro algarismo aqui, quantos algarismos eu tenho que eu posso escolher? 3 algarismos. O 2, o 3 ou o 4. Então aqui vão ser 3 algarismos. Eu vou ter que escolher um deles. Vamos supor que eu escolho o 4. Vai sobrar o 2 e o 3. 2 possibilidades. Vamos supor que eu escolho o 3. Vai sobrar o 2 e o 4. 2 possibilidades. Não importa o que eu for escolher. Porque aquele que eu for escolher não vai poder se repetir. Porque ele diz que cada um vai ser usado apenas uma única vez. Então, para cá, eu tenho 2 possibilidades. Observa que se você multiplicar, 3 vezes 2 dá 6. Por que eu tenho 6 possibilidades? Olha só. Quais são os números que eu posso formar com 2, 3 e 4 de 2 algarismos? Ó, eu posso formar o 23, eu posso formar o 32, eu posso formar o 24, o 42, o 34 e o 43. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades, que é exatamente o que dá aqui. Percebeu? Então, o princípio fundamental da contagem, ele surge para evitar que você fique fazendo isso aqui, ó, contando todas as possibilidades na marra, né? Aí você acaba perdendo muito tempo. Aqui, a quantidade é pequena, então deu para eu te mostrar, mas tem situações que a quantidade é muito grande. Não dá para você ficar fazendo assim na marra, né? Contando de 1 em 1, beleza? Agora vamos para as letras. Para escolher a primeira letra, eu tenho 4 possibilidades. Eu posso escolher o A, o M, o P ou o Q. Eu vou escolher uma delas. Vão sobrar 3. Eu vou multiplicar, isso aqui dá 12. Aí eu agora multiplico. 6 vezes 12, isso dá 72. Gabarito é a letra B de bola. Beleza? Tranquilo? Ah, Felipe, então o princípio fundamental da contagem, separe em etapas e depois eu multiplico. Essa é a ideia. Belezinha? Beleza. Então, vamos para cima. Teófilo foi a um caixa eletrônico para retirar, cadê? Retirar algum dinheiro e, no instante que foi digitar a sua senha, não conseguiu lembrar de todos os 4 algarismos que a compunham. 4 algarismos, 4 etapas, 4 tracinhos. Ocorreu-lhe, então, que sua senha não tinha algarismo repetido. Então, ó, olha as restrições que ele está me dando. Não tinha algarismo repetido, era um número par e o algarismo inicial era 8. Opa, ele já disse que esse primeiro é 8.
Na primeira etapa, eu posso colocar o 1, o 0, o 3, o 4, o 7? Não, ele disse que ali é o 8. Então, aqui eu tenho apenas uma possibilidade. Só pode ser o 8, não pode ser outro. Porque senão você vai contra ao que o enunciado está te dizendo. Beleza? Beleza. Agora, ele disse que era um número par. O que caracteriza um número par? Por exemplo, já que começa com 8, vamos pensar no número 8.754. É um número par? Você deve estar pensando. Claro que é, porque termina em 4 e 4 é par. Beleza. Mas observa que o 7 e o 5, eles são ímpares. Então, para o número ser par, os do meio ou até o inicial, ele pode ser qualquer coisa, desde que o último seja par. Então, o que caracteriza um número par é o último. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Número par de um número formado por algarismos pares. Aí são coisas diferentes. Um número par, eu tenho que me preocupar só com esse último. Então, aqui na última posição, quem poderia aparecer? O 0, o 1, o 2. Opa, o 1 não, né? Tem que ser par. 0, 2, 4, 6 ou 8. Só que ele disse que tem que ser distinto. Não pode repetir. O 8, ele já está lá no início. Então, ele não pode aparecer aqui. Logo, vai ficar para esse final aqui ou 0, ou 2, ou 4, ou 6. 4 possibilidades. Repara, eu não estou dizendo que o algarismo final é o 4. Eu estou dizendo que o algarismo final tem 4 possibilidades. O 0, o 2, o 4 ou o 6. Tudo bem? Beleza. Agora, os dois do meio, você já viu que eles podem ser qualquer coisa. Porque um número par, eu vou me preocupar apenas com o último. Eles podem ser qualquer coisa. A regra geral diz que eu tenho 10 algarismos. Só que não pode repetir. Então, eu tenho que tirar o 8, que já está lá na primeira etapa, e eu tenho que tirar esse algarismo final, que pode ser o 0, o 2, o 4 ou o 6. Um deles eu vou ter que colocar aqui. Então, como eu já escolhi o primeiro e já escolhi o último, sobraram quantas possibilidades? 8 possibilidades. Aí uma vez o aluno me perguntou, Felipe, mas o 8 não pode repetir. Já tem 8 aqui, ó. Não, esse 8 aqui significa que para essa etapa eu tenho 8 possibilidades. Não é que ali vai estar o 8, tá bom? Eu vou escolher mais uma e vai sobrar 7 para cá. Eu vou multiplicar. Aí vai ficar 8 vezes 7, 56, vezes 4, 224. Gabarito, letra A. Beleza? Show? Belezinha. Então, esse foi o primeiro tópico, tá? A parte de princípio fundamental da contagem. O segundo tópico que a gente vai estudar é a parte de permutação. Esse é o tópico 2, ainda dentro de análise combinatória. O que é permutação? São os agrupamentos de um determinado número de elementos, variando apenas a sua ordem. Então, aqui eu tenho um número determinado de elementos. Então, vamos supor o seguinte, aqui esse exemplo. De quantas maneiras 3 amigos podem ocupar 3 cadeiras em uma sala de cinema? Observa que eu já determinei, eu tenho 3 pessoas. Eu não tenho, por exemplo, 10 pessoas, eu vou escolher 3, eu vou escolher 4, não. Eu já determinei, olha, eu tenho essas 3 pessoas. O que cabe a gente é apenas permutar. O que é permutar? Não é trocar? Então, cabe a gente não tirar alguma pessoa ou acrescentar alguma pessoa. O que cabe é você simplesmente trocar a ordem deles. Então, eu quero que você sente na cadeira do canto. Você vai sentar na cadeira do meio. Não, troca. Você vai para o meio, você vai para o canto. Então, eu posso organizar esses 3. Mas os 3 já estão definidos. Beleza? E o que a gente pode fazer?
você pode colocar assim, não são 3 amigos? Imagina que cada tracinho seja uma cadeira. Então, para colocar uma pessoa aqui na cadeira do canto, vamos dizer assim, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso botar, por exemplo, são 3 amigos, João, Pedro e José. Eu posso colocar qualquer um dos 3 ali. Vamos supor que eu coloquei o José. Vai sobrar para o meio ou o João ou o Pedro, 2. E aqui 1. O que o princípio fundamental da contagem fala? Que eu devo multiplicar. Só que tem um outro jeito da gente fazer isso, que é uma formulinha. Sempre que eu quero permutar, trocar a ordem de elementos definidos, eu posso usar a fórmula da permutação. Quantas pessoas eu tenho? 3. Então, eu posso permutar, trocar a ordem de 3 pessoas. Então, isso aqui é permutação de 3. Olha o que a fórmula fala. Permutação de n é esse n com a exclamação. Então, permutação de 3 é o 3 com a exclamação. Felipe, que exclamação é essa? Essa exclamação é o nosso fatorial. Lá num aplicativo qualquer de conversa, você está conversando com uma pessoa, você escreve você? Muito difícil, né? Se é um amigo, principalmente, você vai escrever lá o VC. Por quê? A gente já está abreviando, concorda comigo? E a matemática é a mesma coisa, existem abreviações. Então, em vez de eu escrever 3 vezes 2 vezes 1, eu escrevo 3 com a exclamação. É para abreviar. O que significa essa exclamação? É para você multiplicar o número pelos números naturais menores do que ele até chegar a 1, tá bom? Em vez de você escrever 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você escreve só 5 fatorial, tá bom? Então, quem é 3 fatorial? É a abreviação de 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Observa que o resultado confere, tá bom? Então, se eu quero permutar n elementos, é só pegar esse n e botar o fatorial, a exclamação. Aqui, vamos ver essa questãozinha. Uma biblioteca recebeu 10 livros distintos de 3 autores diferentes. Então, vamos supor que eu tenha o autor A, o autor B e o autor C. 3 autores. Eu vou até colocar em cor diferente para ficar melhor. O A, o B e o C. Aí ele diz, 2 desses autores escreveram 3 livros. Então, vamos supor o A e o B escreveram 3 livros. Então, o A, ele escreveu o A1, o A2 e o livro A3. O B, ele escreveu o livro B1, B2 e B3. E o C? Bom, o C, ele escreveu o livro C1, C2, C3 e C4. Porque ele diz que o outro autor escreveu 4 livros. São 10 livros. 3 de um, com mais 3 do outro, com mais 4 do outro. Totalizando os 10 livros. Beleza. Aí ele diz o seguinte, ó, muita atenção com a interpretação. Os livros devem ser colocados em uma prateleira. Então, imagina que aqui eu tenho a prateleira, tá? Sabendo que, olha a interpretação, os de mesma autoria devem ficar juntos, mas em qualquer ordem. E os de autorias distintas devem ser organizados em ordem alfabética. Caramba, Felipe! Observou como muitas das vezes a questão ela é difícil, não pela matemática, mas sim pela interpretação do enunciado. Então, o que ele está dizendo é, olha, você vai pegar os autores e você vai colocar em ordem alfabética. Isso significa que esses livros do autor A, como no alfabeto o A ele vem primeiro que o B e o C, esses livros do autor A vão vir na frente. Depois,
vão vir os livros do autor B e depois vão vir os livros do autor C. Então, primeiro, vou colocar todos do autor A, depois todos do B, depois todos do C. Mas ele diz que, os livros de mesma autoria devem ficar juntos, mas em qualquer ordem. Então, aqui, aonde vai ficar o livro do A, eu posso pegar os 3 livros dele e colocar em qualquer ordem. A1, A2, A3, A3, A2, A1, A2, A3 e A1. Eu posso pegar esses 3 e permutar os 3 aqui dentro. Eu posso trocar a ordem dos 3 ali dentro. Depois, com o B, a mesma coisa. Depois que você organizou o A, você vai organizar o B. E os livros do B eu posso misturar, eu posso colocar em qualquer ordem. Como são 3 livros, eu posso permutar os 3. E do C, que vai estar aqui no final, eu posso permutar 4 livros, porque eu tenho 4 livros do C. Qual é a fórmula da permutação de 3? É 3 fatorial. Permutação de 3, 3 fatorial. De 4, 4 fatorial. Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Vezes. Quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o que dá 24. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Agora a gente multiplica. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 4 vai dar 864. Tá bom? Gabarito é a letra A. Vamos ver a última desse bloco? Vamos lá. Questãozinha 2, ainda falando de permutação. Com relação aos princípios e técnicas de contagem, julgue o item subsequente. Caso o servidor responsável pela guarda de processos de determinado órgão tenha de organizar em uma estante com 5 prateleiras, então vamos colocar aqui as 5 prateleiras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 prateleiras, 3 processos referentes à região Nordeste. Então, vou anotar aqui. Nordeste, eu tenho 3 processos. Norte, eu tenho... Cadê? 3 também? 3 também. Região Sul, 2. Centro-Oeste, 2. E Sudeste, 1. Beleza. Essa é a quantidade de processos. Ele diz, cadê? 1 da Sudeste. De modo que processos de regiões distintas fiquem em prateleiras distintas. Então, processos de regiões distintas fiquem em prateleiras distintas. Essa questão, ela é um pouquinho mais difícil que a outra, porque aqui ele não disse que tem que ficar em ordem alfabética, por exemplo. Ele falou, você pode fazer o que você quiser, desde que em uma prateleira você não misture regiões. Bote um processo do norte e outro do centro-oeste, por exemplo. Não pode. Regiões distintas têm que ficar em prateleiras distintas. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, eu tenho 5 prateleiras. E eu tenho quantas regiões? 5. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso permutar as 5 regiões. Por quê, Felipe? Porque, repare, eu tenho 5 regiões. Eu posso botar Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Não, eu posso colocar Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Ou seja, eu posso misturar eles ali dentro da ordem das prateleiras, tudo bem? Que seria a mesma coisa de você pensar assim. A primeira prateleira, quantas possibilidades eu tenho? 5. Porque eu tenho 5 regiões. Aí eu escolhi uma para ali. Vai sobrar 4, 3, 2 e 1. Você multiplica. Observa que a permutação
ela é um princípio fundamental da contagem também. Você pode fazer pelo princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, isso aqui é 5 fatorial. Vamos botar o resultado logo? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, isso dá 120. Então, beleza, deu 120. Só que, além disso, é o seguinte. Vamos supor que aqui esteja a região Nordeste, aqui Sul, aqui Centro-Oeste, aqui Sudeste e aqui Norte. Eu escolhi quem vai ficar em cada prateleira, que região vai ficar em cada prateleira. Só que agora, o que eu tenho que escolher também? A ordem que eu vou colocar os livros. Na região Nordeste, eu tenho 3 livros. Então, na prateleira que vai estar a região Nordeste, eu posso misturar esses 3 livros. Então, aqui eu vou permutar 3. No Sul, na prateleira que está o Sul, eu só coloquei como exemplo o Sul na segunda prateleira. Mas ele pode estar em qualquer prateleira. Na prateleira que ele tiver, eu vou ter 2 processos. Então, eu posso botar A e B ou eu posso botar B e A. São 2 possibilidades, porque é permutação de 2. O Centro-Oeste, permutação de 2, porque tem 2 processos. Na região Sudeste, aliás, Sudeste, eu tenho um processo só. E no Norte, eu tenho 3 processos. Caramba, Felipe, questãozinha trabalhosa. Eu sei. Permutação de 3, a gente já sabe que dá 6, que é 3 vezes 2 vezes 1. Permutação de 2 dá 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1. Aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 6. A gente multiplica. 6 vezes 2, 12. 12, 2 vezes 6 aqui embaixo dá 12. Então, 12 vezes 12, 144. Eu aqui tenho 144, eu aqui tenho 120. Eu agora vou multiplicar. 144 vezes 120. Você vai achar exatamente 17.280. Por isso, o nosso gabarito é certo. Ele disse que dava 17.280. Gabarito certo. Beleza? Deixa eu ficar grande aqui. Então, esses foram os nossos 2 primeiros conceitos dentro de análise combinatória. Princípio fundamental da contagem e permutação. Ainda está faltando a gente falar de arranjo e combinação. Mas isso a gente vai deixar para o próximo bloco, tá bom? Então, forte abraço, fique com Deus e sempre ótimos estudos. Valeu!